Oi, Ei, mestre. Diego, Tá me ouvindo? tô ouvindo otimamente bem. Tudo bem por aí? Tudo bem. Ah, então tá bom. De quarentena, trabalhando de casa, como é que tá sendo aí a loucura aí? Não, a empresa que eu trabalho não libera para trabalhar de casa. Tô vida normal. Puta, que bom por um lado, né? É bom que pelo menos assim, ocupa a cabeça, né? É só mais à noite. O que mudou minha rotina assim foi treino mesmo, saídas final de semana, essas coisas Mas eles assim. tomam, eles tomam alguma segurança lá na empresa? Como é que é? Tem algum, ou não, É, ficou normal assim, não tem nenhum tipo de restrição? não, eles deram férias para 50% da empresa Hum, e distribuíram máscara. Eles medem a temperatura antes de entrar no escritório, essas eles medidas fazem assim. tem toda uma segurança para os funcionários aí. Isso, tanto funcionário, terceiro, quem vem fazer entrega, tem que passar por checando a temperatura e se tiver acima de 37, eles mandam para o ambulatório. Ah, é uma empresa grande, Diego? É, na, Você pode, é, você pode falar o nome dela, não? Ou posso, prefere não falar? trabalho na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E você trabalha com Ela, o quê? eu sou contador. Ah, contador. Aí lá eu trabalho há 10 anos, eu sou contador há 15 anos já. Você tá com que Bastante idade, tempo. Diegão? Eu tenho 33. 33. Eu É, sempre comecei começo a com live 18. perguntando da história da pessoa dentro das artes marciais. Eu queria fazer de uma maneira diferente com você. Queria saber um pouco da sua história, da tua vida, tua família, se é casado, tem filhos, a profissão você acabou de falar pra gente. Depois a gente entra na arte marcial aí, só o pessoal te conhecer um pouco também. Uhum. Eu sou casado desde 2008. Casei novo, né, com 22, eu acho. Caramba. Demorei para ter filha. A gente planejou bastante, né? Então ela tem 4 anos. Ela nasceu, eu tinha 29 já. É uma E aí menina. é uma menina. Luísa é o Qual nome o nome dela. dela? Luísa. Luísa. Isso. Que Esperta pra legal. caramba. Vai poder brincar com a filha do Fabão também. E de sábado, às vezes, eu levo ela lá pro tatame Ó, pra fazer um corrigiram treininho, alguma né? coisa aqui, ó. A Dani é sua esposa? Isso. Ela corrigiu aqui 8 anos. 8 anos, Mas de ela casado. colocou 8 anos aqui. 8 anos de casado, né? Isso. Ó, o Paulinho na área, o pessoal todo presente aí, que legal. Uhum. Então, me fala o seguinte, Diego, como é que foi a sua história, a sua caminhada dentro das artes marciais, paralelo aí com a tua profissão, com a tua vida pessoal? O jiu-jitsu, eu comecei a gostar dele assim quando eu tinha 12 anos. Foi na época que começou aquela onda do UFC e tudo, né? Então eu me interessei, eu queria fazer, né? Mas aí eu fui pedir para minha mãe. Aí naquela época, como era meio marginalizado assim o jiu-jitsu, tudo, né? Tinha uma galera meio que fazia algumas coisas que não era muito legal. Aí ela não deixava, ela falava: "Se você quiser fazer karatê, judô, pode fazer, o jiu-jitsu não". Sei, sei. Aí Aí tinha um funcionário dela, né? Um office boy, porque a casa que a gente morava era bem grande, então ela também tinha escritório de contabilidade e o escritório era dentro de casa. Aí ele começou a fazer o jiu-jitsu. Aí ele me batia nas horas vagas, né? A gente montava uns colchão lá na sala e aí ele começava a me bater. Foi ali que eu Você aprendi já o que gostava que com era o aquela idade triângulo. lá, você já queria aprender. Já, mas a minha mãe não deixava, então a única forma era apanhando mesmo do funcionário dela. Ali foi onde Caramba, eu então, conheci o triângulo. de tanto tomar, não. De tanto tomar. E o pior é que ele não me ensinava, ele só queria bater só. Que a maioria é assim, né? É, Mas aí vocês treinavam no trabalho, assim, dava um tempinho, vocês colocavam o colchão e saíam na mão. isso.
Aí eu fui começar o jiu-jitsu, assim, em 2010. Foi numa época bem complicada, assim, de trabalho, né? Porque aí eu peguei e tava trabalhando demais. Eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta. E de sábado eu trabalhava das 8 às 5. Porque a Caraca! gente fazia. A gente tava fazendo, reprocessando a contabilidade de, acho que uns 5 anos da Philips. Que Nossa! fizeram algumas coisas erradas lá e aí a gente teve que reprocessar a contabilidade toda. Então aí foi correria, e aí como eu já tinha terminado a faculdade, eu terminei em 2007, isso era 2010, então a supervisora me esfolava lá, né? Eu ficava Vambora! direto assim. Aí eu peguei Ah, e passei em frente a uma academia e vi, né, a placa lá que tinha jiu-jitsu, ali perto da onde que eu treino hoje com o Fábio, na Vila Nogueira. Na época era Ryan Gracie, eu treinei com o Danilo Ribeiro, que era aluno do sei! Viscard. Na época ele Eu sei era quem faixa é. roxa ainda. Isso em 2010. Aí eu liguei pro meu irmão, falei, e aí, vamos fazer e tal. Aí a gente se matriculou em janeiro mesmo de 2010. Aí eu comecei lá e por conta do trabalho eu conseguia fazer 2 vezes por semana só, né? Que aí Entendo. esses dois dias eu saía umas 7, 7h30 para dar tempo de chegar no serviço. E a Cara, que supervisora ainda guerreiro, ficava hein? brava ainda. Ela falava que estava fazendo meio período só. Puta merda, cara! Aí em junho Ah, de 2010 eu saí da empresa e estou na empresa que eu trabalho até hoje. Aí lá foi mais tranquilo, eu consegui treinar direitinho, mas só 2 vezes por semana mesmo lá. Aí eu fiquei você treinando com o continua com as 2 vezes Danilo, por semana. isso, o ano de 2010 inteiro, só 2 vezes por semana. Com o Danilo Ribeiro mesmo. O pessoal lá até treinava mais, eu e meu irmão só 2 vezes por semana, e o pessoal treinava mais porque ele dava o treino lá de terça e quinta, e de segunda, quarta e sexta ele dava aula em outra academia, lá no Jabaquara. Às vezes a gente fazia o treino no Viscard lá, segunda, quarta e sexta, ou quando tinha o treino na academia dele também. Aí Deixa eu te fazia esse fazer uma intercâmbio. pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada a isso que é bem interessante. Eu tenho alguns alunos lá na CBA também que treinam rigorosamente 2 vezes por semana também, porque eles têm outros objetivos na vida deles, né? Então eles equilibram com a família, com o trabalho, enfim, com outras coisas Uhum. que eles gostam de fazer. Como é que era para você nessa época, você e seu irmão treinarem 2 vezes por semana e outras pessoas que tinham uma disponibilidade maior de tempo, ou enfim, conseguiam treinar mais, essa questão de às vezes conseguirem evoluir mais que vocês ou não, ou você conseguia 2 vezes por semana equilibrar isso, apesar de ter menos tempo, você conseguia equilibrar? Como é que era isso com relação aos outros alunos que treinavam mais? Na verdade, os outros alunos, eles já eram até aluno do Viscard, né? Então já era faixa azul, faixa roxa também. Treinava lá, às vezes, o Renato, que na época era marrom. Acho que hoje ele tá na Extreme lá, né? Acho que ele é Sim, preta de sim. lá agora. Então ele treinava lá, então pra gente era tomar amasso todo dia. Aí o meu irmão parou, acho que em 2010 mesmo, e eu continuei. Aí isso acabou me motivando a querer treinar mais, né? 2 vezes pra mim eu achava pouco, os outros dias eu ficava com vontade de treinar, mas por conta do trabalho não dava. Mas eu continuei treinando essas 2 vezes por semana e evoluindo um pouco mais lento, mas ia evoluindo. Aí depois com o pessoal chegando faixa branca, aí a gente acaba batendo, conseguindo Claro, dar claro. uma fazer, né? Até me lembro da primeira finalização que eu consegui, foi muito bom a primeira finalização, muito legal. Aí esse foi o ano de 2010, lá no Danilo É. Ribeiro. Aí o trabalho começou a ficar complicado também em 2011 e eu tive que procurar uma academia. Eu queria treinar sempre, assim, desde 2010 eu não parei mais. Então em 2011, aí eu achei uma academia que tinha treino das 11 à meia-noite, que era o único horário que eu Caramba, de conseguia ter. jiu-jitsu. É, que era o único Não treino é que eu muito conseguia comum, né? fazer. Não, era em São Bernardo.
E era perto da faculdade onde minha esposa fazia. Então, ao mesmo tempo que esperava ela chegar, eu ia treinando, fazendo o Gil. Então, Uhum. ela saía da faculdade, como era bem do lado, ela ia treinando, fazendo o treino dela e eu fazia o treino de Gil. Então, lá, como eu já chegava um pouco antes, eu acabava conseguindo fazer dois Ó por treinos já dela por aí. dia lá. Que equipe que era nessa época? Você saiu da Raia ou continuava sendo Ryan Grace? Não, eu saí da Raia, era Arsenal. Não é muito Ah, conhecida, é do essa eu Marcelo não conheci, Carrasco. não. É. Marcelo Aí em Carrasco. 2011 foi assim. Aí em 2012 ela terminou a faculdade e a academia acabou fechando também. Aí no comecinho de 2012 e eu trabalho em Santo Amaro, então é próximo, relativamente próximo da Aliança. Aí eu fui para treinar lá com o Fábio Gurgel, lá na nova cidade. Legal. Isso tudo como branca. Aí Aham. treinei lá ainda faixa branca em 2012, eu treinei lá acho que uns 11 meses com o Fábio Gurgel. Aí lá eu já comecei a treinar de manhã, que eu treino até hoje, só de manhã antes do serviço. Porque como você Quem falou, que era que dava aula nesse período? Era o Gurgel mesmo? não, no ano ele deve ter ido umas 4, 5 vezes da aula de manhã. Quem dava era o Eduardo. Ele não era competidor, era mais professor mesmo. Excelente professor, muito bom. Aprendi bastante coisa lá. Aí eu comecei a treinar de manhã, para ter mais tempo para família, tudo à noite, né? E estudo, eu acabo estudando bastante também. Que aí eu estou fazendo a faculdade de educação física agora também, né? Ah, você tá fazendo? Que Por conta legal. do jiu-jitsu. Aí estou no Tá terceiro ano, gostando? tô gostando bastante. Você faz a distância ou faz presencial aí a faculdade? Eu faço a distância. Aí eu acho que acaba tendo que estudar às vezes até mais, porque pelo menos Com quando eu fazia certeza. a faculdade de contábeis, o professor passava passava a matéria e você sabia que a prova ia cair só aquilo ali que ele estava passando. Na EAD não, eles vêm, te entregam um livro de 300, 400 páginas, se vira, daqui 2 meses você vem para fazer a prova. Não, E as eu acho aulas, que é muito interessante, né, Diego? Pelo que você está me falando aqui, pelo pouco que eu estou te conhecendo agora da sua história, você foi um cara que sempre gostou de estudar, né? sim, Trabalho, estudo, uma coisa muito disciplinada. O que eu observo dos meus alunos, eu não sei se isso aconteceu com você, claro, se você se nivelar pela condição, às vezes, física, de preparo, para um cara se tornar, vamos dizer, um competidor no jiu-jitsu, 2 vezes por semana se torna pouco. Mas eu acho que se você for um cara que essas vezes por semana vai lá realmente dedicado a aprender, sabe? Você vai focado ao estudo do jiu-jitsu, eu acho que você não fica muito atrás tecnicamente de ninguém, sabia? Que treina todos os dias. É como eu te falei, eu acho que no aspecto físico, pode ser que sim, mas eu acho que no aspecto técnico, às vezes não. Se você souber estudar, eu acho que dá para você nivelar isso daí, viu? exatamente. Até porque a maioria das. Acho que deu uma travada aqui. Eu travei? Mas conseguiu Voltou? escutar o que eu estava falando, né? Não, eu escutei. Então, na verdade é a mesma técnica, né? Que passa terça e quinta, segunda, quarta e sexta. Isso. Então, se você tem o mesmo aproveitamento e consegue pegar bem aquela técnica, você vai conseguir desenvolver normal. É isso que eu, A outra pessoa só vai conseguir executar um pouco mais, mas você vai conseguir chegar no mesmo nível técnico, pegar as mesmas técnicas, seguir vida normal, assim. Só e a é muito questão interessante. do físico mesmo. Sim, sim, né? Não, nesse aspecto, claro. Se você virar para mim, professor, eu quero ser um atleta, só que só vou conseguir treinar 2 vezes por semana. Eu vou dizer, olha, dificilmente você vai conseguir ser um atleta. Mas se você virar e falar para mim, olha, eu quero ser um grande professor, ou eu quero aprender muito jiu-jitsu, só que eu só posso 2 vezes por semana. Eu vou falar, você tem condição de fazer isso, Uhum. né? Até porque no começo, às vezes, até os treinos de iniciante, às vezes é 2, 3 vezes por semana mesmo, né? Até o corpo se É, acostumar a pegar aquele ritmo. a gente chegou a treinar junto, Diego, a rolar já, nós dois, não. Não, ainda não. Puta, perdi essa oportunidade, mas ó, eu aqui tô falando pelo pessoal já para não poder fugir.
Eu vou combinar, eu tô com o joelho machucado, mas eu vou voltar a fazer uma visita pra gente fazer um treinão juntos. O Fábio te elogia muito, viu? Parabéns, o Fábio fala da sua técnica, da sua destreza no jiu-jitsu, parabéns. Obrigado. Eu acho que você é uma. Dá pra perceber que é uma pessoa focada naquilo que acredita como caminho, você vai atrás até fazer com bastante excelência, não é isso? Sim, tudo que eu faço tem que fazer da melhor forma. Porque a vida tem vários caminhos e vários. Vida pessoal, vida esportiva, do trabalho, tudo você tem que fazer porque você gosta, porque você ama. Tudo que você faz que você não gosta acaba se tornando chato. Ó, a Então, se você Flávia tem falando que você é uma. muito focado, ó. A minha tia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sabia que tinha o dedo de alguém nesse negócio do Fábio aí. Agora ele acabou de assumir, ó. Que você montou, organizou todo o sistema de aula. Eu tava achando muita coisa pro Fábio Silva, viu? Eu não quis falar nada. A gente descobriu, ó. É que assim, como eu acabei passando já por algumas equipes, a minha avó até falava, de vários lugares que você passa, você anda com uma sacolinha furada e uma normal. Aquilo que você acha legal, você coloca na sacola normal que vai te adquirir conhecimento. Então você acaba pegando um pouco de cada academia e acaba fazendo um Sua jeito avó que melhor. falava isso? Falava. Puta, é muito legal isso que você falou, porque eu fazia uma arte marcial chinesa que tinha um mestre que ele falava uma coisa parecida, né? Ele falava assim que a gente tem que aprender a esvaziar a nossa xícara para encher de novo, né? Porque senão ela transborda. Então é a questão de você estar Uhum. sempre absorvendo conhecimento. Ô, uma avó, vou te falar, as avós são. Tenho muita saudade da minha avó, viu? Eu aprendi muito com a minha avó também. O Portela tá falando aqui. Eu não entendi. Como é que ele sabe que você mexe com contabilidade, o Portela? Não, provavelmente deve ter sido o Fábio que falou. É, porque ele perguntou aqui se contabilidade. Faz contabilidade criativa? O que é contabilidade criativa? Ah, o famoso débito e crédito para chegar em algum lugar que você queira. Esse Portela é filha da puta, cara. Desculpa o palavreado. O cara é terrível. Às vezes não bate, às vezes está difícil de chegar no Não, o número que Portela falou que quer. você falou, mas eu pensei que ele não estava aqui a hora que você falou. Eu pensei que ele tinha Ah, entrado tá. depois. Não, ele viu Uhum. você falando aqui. Um dos nossos conselheiros lendários. Olha quem entrou aqui, Wilson Corintiano. Tem que ser, quando é uma live boa, tem que entrar o corintiano. Eu não sei que time você torce, não sei se você acompanha futebol. Tô na brincadeira aqui, também não é nada. Não tem fanatismo aqui, mas eu brinquei aqui que entrou o corintiano aqui. Eu sou Ô, palmeirense. Esse Wilson aí, ele trabalha comigo desde a época que eu comecei, lá desde o office naquelas boy empresas. que te batia. Não, lá naquela época daquela empresa complicada, Ah, trabalhei com tá. ele. Aí eu fui para essa empresa que eu trabalho hoje e trouxe ele também. Me fala uma coisa. Amizade de muitos anos. Que legal. Uma curiosidade. E aquele office boy daquele tempo? Você encontrou ele ou nunca mais? Não, ele acabou seguindo um caminho errado e acabou falecendo, né? Puta, eu não acredito, cara. É. Triste, meu. É, E ele são escolhas, era. né? É. Era uma pessoa muito legal, tudo, mas eu não sei por que acabou indo para esse lado. Mas fazer o quê, né? Às vezes não São dá pra escolhas que a entender, pessoa né? faz. É verdade. Aí voltando do 2012, que eu Voltando, fui pro Fábio. isso, que você tava do Fábio Silva, do começo lá. Eu fui pro Fábio Gurgel e fiquei lá uns Isso, 10, Ó, 11 eu falei meses. Fábio Silva, não, Fábio Gurgel. Aí fiquei lá uns 10, 11 meses. Aí já treinando de manhã. Aí no fim de 2012, aí o meu cunhado ele começou a treinar na peso pesado, lá na Força Plena, com Orbital e com Lois. Aí ele começou a ficar meio puxado também A minha esposa entrou na área aí, ó. Ainda bem que eu não tô falando nada demais. Vamos lá, aí ficou pesado, desculpa te interromper, aí ficou pesado. Aí ele começou a chamar para treinar com ele, tudo porque aí tava treinando meu cunhado, meus dois sobrinhos. Aí eu fui na graduação de 2012.
Que até você pegou a preta em 2012, não foi? Foi, foi. Eu vi você recebendo a preta lá na graduação. Apanhando pra cacete, lá no Bilac. Aquele, Não, aquele não foi no corredor. Bilac. Não, foi Eu acho que no. foi. Não foi no Açaí ou foi no Bilac? Não. Acho que foi no Ah, agora eu não Bilac. me lembro. Foi no Bilac, é. Eu não me Aí lembro agora eu. se foi no Bilac ou no Clube Açaí. Ah, esse eu acho que foi no clube mesmo, que era do Carlão Barreto, parece. É, que eu dava aula lá no Carlão Barreto, foi no Açaí. É, foi esse mesmo. É. Que até Caramba, você tava lá, você que tava meu. puxando, tava lá. Aí eu tava lá vendo a graduação, aí acho que o Fábio pegou a azul nesse mesmo dia. Aí eu comecei a treinar depois dessa graduação na peso pesado, com Lois e Corbital. Aí Que eu treinava de, legal. aí eu comecei a treinar de manhã e à noite. Aí eu fazia 2 treinos por dia. Aí em 2013 eu peguei a azul, aí acho que o Fábio pegou a roxa. Aí em 2015 eu peguei a roxa, tudo treinando de manhã e à noite. Aí eu acho que aí na roxa já começou a ficar mais complicado por causa de trabalho também. E aí o horário diminuiu o tempo de entrar. Em vez de entrar às 8h30, teria que entrar às 8. Aí começou a ficar complicado para treinar de manhã. Aí em 2017, aí eu fui procurar um treino de manhã perto do trabalho. Aí tinha uma escola do lado do serviço, que aí era Gracie Barra. Aí eu treinei lá em 2017. Aí eu Caramba, você treinei em treinou em bastante lugar. 2017. Legal isso daí, hein? É. Aí eu treinei em 2017 na Gracie Barra na Roxa, aí participei de alguns campeonatos lá. O primeiro campeonato que eu participei na Roxa, em 2017 ainda foi pelo Lois mesmo, na época já era Grandini, né? Ele já tinha saído da peso pesado, já tinha ido pro Grandini. Aí foi em Belo Horizonte, no Open. Aí lá eu perdi no Gui e no dia seguinte eu até fazia uns treinos na Alvorada lá já com o Fábio. Eu treinava no Lois e no Fábio. Aí o Fábio me deu umas dicas, não sei se ele vai lembrar. Lá em 2017, quando eu fui para Belo Horizonte. Que Aí legal. no com kimono eu consegui o bronze em Belo Horizonte. Aí depois, acho que em fevereiro, depois desse campeonato, que aí eu fui para Gracie Barra. Aí lá eu fui em outros campeonatos também. Fui em Floripa, no Rio, em Curitiba. Aí eu Você consegui treinava com bronze, quem na prata. Gracie Barra? Que professor era da Gracie Barra? O professor responsável era o Diogo Almeida. Mas quem Sei. dava, quem dava aula era o Gabriel Pedreira. Aí você não sei quem é. Entendi. Aí tem toda uma metodologia, eles são tudo do Rio de Janeiro, né? Que aí o Diogo ele tinha academia lá no Rio, aí montou uma aqui em São Paulo e o Gabriel era aluno dele e trouxe para dar aula aqui. Aí no finalzinho, acho que no começo de 2018, aí eu voltei para fazer aula com o Fábio. Aí quando você já voltou direto com o Fábio. Isso. Aí eu voltei com o Fábio, até por conta do treino da Alvorada, né, das 6 da manhã, que para mim é excelente esse horário, que dá tempo de treinar, tomar banho, depois ir para Não, academia você acredita? normal. Eu tentei esse horário durante 3 anos ali na CBA, né? E infelizmente é um horário que pro pessoal lá não aconteceu. É uma pena, porque eu acho. As poucas vezes que eu fui de manhã, né? Porque eu dava de personal de manhã muito cedo, então eu não era eu que puxava as aulas. Mas é bom, cara, se treinar logo cedo, né? É outro ânimo pro seu dia a dia, né? Eu gosto muito de treinar de manhã. À noite para mim é meio ruim. Eu não sei se as coisas que eu como também durante o dia, na hora que eu vou à noite, o Brunão, aí o Paulo, o Djavan, a galera pode falar. Eu peido pra caramba de noite. É À melhor noite você não não vir de durmo. noite. Faz um favor, quando você vier visitar a gente aqui, vem na hora do almoço. Tem que ser. Mas eu tenho um cara que entrou aqui na live, cara. A gente está acostumado, o Roberto Birolino, você vai conhecer. Faixa marrom, que ele tem essas flatulências aí, é complicado treinar com ele.
Alvorada É aqui é complicado. clássica. É mesmo, cara. É, Alvorada é uma coisa muito bacana. Sabe o que a gente tem que combinar com o Sensei? A gente fazer uma semana de tradição aí, fazendo treino às 5 da manhã, durante 5 dias. Vamos bolar uma coisa assim, um super treino aí, esse horário. é Só um os fortes vão cangueico, né? sobreviver, 5 da manhã. Uhum. Então, esse treino de manhã realmente é difícil conseguir muitos alunos. Todas as academias que eu passei eram o horário mais vazio mesmo, não adianta. Acho que a academia Ah, com, ah, com mais gente que eu fui, assim, com mais alunos, foi a Aliança, que por conta do tempo que ele já tem lá também, né? Dos horários, tudo. Como tá muitos anos, né? Desde a época que ele veio do Rio de Janeiro, lá atrás. Então, como ele já Canguei, tem é isso mesmo. bastante tempo lá, como ele tem bastante tempo, já tem bastante aluno, mas esse horário é muito difícil mesmo. Mas eu acho que a galera, quando vai para esse horário de manhã, para sair depois é difícil, Não é porque verdade? depois que pegou o ritmo, aí já era. Quem sabe a gente não faz uma estrutura. Tem o Adriano aqui dizendo para você contar pra gente por que que você não quis fazer um rola com seu chefe. Ah, ele era meu chefe até semana passada. Aí ele treinou jiu-jitsu também, parou na Azul. E assim, eu sou um cara muito pequeno, né? Tenho 1,60 m. Ele fica falando que eu sou peso oxigênio. E ele é grandão e meio assim, fora do peso. Então aí eu falo com os caras que é difícil rolar com ele, senão ele vai ficar me dando chave de teta, aí fica difícil. Ele tá aqui na live? Ah tá, esse que colocou o KKK aí, José Adriano. Ah, entendi. Você tem que falar pra ele que, principalmente jiu-jitsu, né, cara? Quem teve como um dos principais que foram da família Gracie, Hélio Gracie e Carlos Gracie, tamanho não quer dizer nada, né? Porque eram dois, né? É. Então, quer dizer, o jiu-jitsu é uma coisa que realmente tamanho não importa em nada. Uhum. Pelo contrário, né? Naquela época, principalmente, eles tentaram mostrar o quanto o jiu-jitsu era superior, né? Então eles gostavam de fazer aquelas demonstrações pegando aqueles caras muito maiores que eles, né? Para É, demonstrar. exato. E eu acho que até por isso também que lá atrás tinha esse preconceito e minha mãe não deixou eu treinar, né? Por conta disso. E foi uma coisa inevitável, porque para mostrar que o jiu-jitsu era melhor, tinha que ser dessa forma. Não tinha como você conseguir demonstrar que uma arte marcial é melhor do que realmente Eles testando tinham. e fazendo. É, eu acho que naquela época eles tentaram, eles foram para um caminho realmente de mostrar isso, né? E foi um momento que realmente conseguiram divulgar dessa maneira, né? E eu acho que muitos pegaram também carona nisso, que nem eram do jiu-jitsu, É, mas se colocavam como praticantes para arrumar encrenca, para brigar, etc. Tinha muito disso também, tinha uma mistura muito grande, né? é verdade. É, eu queria te fazer uma pergunta, Diego, uma questão que me veio à cabeça agora, do quanto o jiu-jitsu ajudou você nessa sua carreira profissional? Você consegue linkar isso à carreira de contabilidade com o jiu-jitsu? No que ele te ajuda, no que ele ou não te ajuda, enfim, no que ele você acha que a arte marcial te ajudou na tua vida paralela aí, na tua profissão, enfim. Na profissão, assim, a lidar com a pressão, né? Porque a profissão de contador, ela é. Eu amo o que eu faço, gosto demais, mas é uma profissão às vezes meio ingrata, muita pressão. Quem trabalha com o cliente, é o cliente cobrando toda hora. Aí no caso, eu, até que o Wilson e o Adriano, que trabalham na mesma empresa, com contabilidade, é a pressão da diretoria, tudo. Então, como você já está também fazendo uma referência, né? Acostumado com aquele amasso de 100 quilos, daquele professor Fábio Silva, então você já está acostumado com aquela pressão. E também, além disso, como a gente tem uma visão do jiu-jitsu de você tomar a decisão, qual movimento eu vou fazer agora para ludibriar meu adversário, para pegar ele mais para frente. Qualquer movimento que você for fazer que é friamente calculado, é a mesma coisa também na profissão, né?
você acaba tendo uma melhor visão de tomada de decisão. Então, eu acho que na profissão é mais isso, assim. E também manter a mente espairecida, assim, ajuda completamente, né? Não só na profissão, mas em tudo. Com Porque se for certeza. só, porque se for só o Ah, estresse, esse Wilson aí, ele é safado, viu? Acredito. ele falou aqui que o computador ganhou um grau. Ah, importante, já está começando a. Esse aí eu fico falando tanto para ele de jiu-jitsu que quando a gente fala que vai fazer alguma coisa na maciota, ele até fala, é só ficar na guarda-aranha, é só ficar na guarda-aranha. Tem que De trazer tanto que eu esse cara falava pro de jiu-jitsu, guarda-aranha. pô. Ele fica falando que ele vai fazer jiu-jitsu, vai treinar 1 ano, vai pegar a faixa azul e vai me bater. Tá. Deixa ele entrar, que daí ele começa a mudar o pensamento dele, trazer o jiu-jitsu para outras coisas na vida dele, que ele vai ver o quanto é bom. Mas a galera que convive comigo, assim, que não é do jiu-jitsu, que nem o Wilson, até minha esposa, tudo sabe os nomes já de cabo a rabo, de tanto que eu falo. Que O falo de Edival tá jiu-jitsu o pedindo tempo aqui. todo. O Edival tá desde o começo ali, que é o que eu pulei, porque a gente estava conversando para não te interromper. O Edival falou para você falar da guarda-aranha. Ele falou que nunca esqueceu da guarda-aranha. Que você lembra alguma situação dessa com o Edival? É que até a roxa, acho que até a roxa, eu era muito guardeiro, então eu fazia muita guarda-aranha. Eu só fazia guarda-aranha, praticamente. Então aí o Ed, na época acho que ele era branca lá na Força Plena, aí eu ficava treinando só guarda-aranha. Aí na roxa eu comecei a passar. Aí hoje eu tô fazendo mais passagem do que guarda. Ah, por isso que um dia o Ed foi me ajudar num personal de Gil. Eu chamava o Ed, né? O Ed tem uma flexibilidade de horário. Às vezes eu convidava o Ed, falava, olha, quando você quiser vir, eu tô tal horário aqui dando aula. E ele veio algumas vezes, me ajudou muito. E eu lembro uma vez que ele veio e ficou me perguntando como sair da guarda-aranha. Algumas posições, eu acho que traumatizou ele, entendeu? É, Olha porque a quem tá aqui, guarda-aranha. ó. Robert Santiago, grande professor aí, Robert. O Robert é uma pessoa maravilhosa aí. O Robert uma vez me convidou para, no tempo da Gold Team, da Peso Pesado, para dar uma aula para ele lá, para a equipe dele. Ô, Robert, obrigado por estar presente aí, meu amigo. Ah, ele riu, né? Então é isso mesmo, né, Ed? É que a guarda-aranha, às vezes, quando você consegue fazer ela bem, até o Nossa, é bíceps fica muito meio chato, magoado, cara. né? É muito chato. Eu Vou lembro te quando era falar que é uma branca, tinha das. um. Pode falar. Não, não, eu vou te falar que é uma das posições que eu evito que o adversário faça em mim, o colega de treino, porque é uma posição ingrata para sair. É muito difícil, cara. Quando o cara faz bem, e eu vou te falar, o cara mais leve é mais difícil ainda, porque ele te acompanha. Então, por mais que você se afaste, ele fica praticamente pendurado em você, É, né? Então, quanto mais leve o cara for e mais comprido, pior é. exatamente. Com as pernas compridas fica difícil. Meu Se tiver uma Jesus pegada que Cristo. não solta para estourar, fica. Comprido e leve aí é uma dificuldade, mas é assim que a gente evolui, né? É o que É, você falou, se colocar nas situações de crise e aprender a sair delas, né? é isso Tem mesmo. uma coisa, tem uma coisa que a gente usa na arte marcial que é o relaxar através da crise, né? Que é você aprender a lidar com a situação de pressão, de crise e aprender a relaxar. Que foi o que você falou agora, né? Ó, o Fábio perguntou um lance aqui, ó. Qual a visão do seu jiu-jitsu para o futuro? Lu pergunta qual a visão dele para o futuro do jiu-jitsu. Como você É, enxerga o jiu-jitsu no futuro aí? o jiu-jitsu ele já evoluiu muito, né? Já evoluiu demais. Deve muito ao UFC, tudo. A ida da família Gracie para os Estados Unidos, né? Que difundiu muito o jiu-jitsu. Muitos professores daqui foram para lá, tudo. Mas eu acho que, ainda mais agora com a Federação de Abu Dhabi estando à frente, fazendo vários campeonatos de excelência, né? Completamente Uhum. diferente, com um telão, com o seu nome, com tudo. Eu acho que eu vi uma vez uma entrevista do Carlinhos Gracie falando que provavelmente não vai ser pela federação dele, mas que provavelmente através da Federação de Abu Dhabi
o jiu-jitsu pode chegar nas Olimpíadas. E eu acredito nisso. Porque é uma arte marcial excelente. Uma vez eu vi um professor de. Foi um professor de jiu-jitsu, uma época que eu treinei um tempo na Kihon, que o professor Diego Martins, aí ele falando que assim, o Muay Thai você não consegue lutar todo o treino. Porque senão você sai de lá Uhum. espancado. E o jiu-jitsu não, o jiu-jitsu você consegue lutar ele em todo o treino. Porque você não vai sair de lá machucado. É só você saber ali que chegou no seu limite, você deu os 3 tapinhas e acabou. Que Então ela é uma a arte pessoa, marcial. como não tem golpe traumático, a pessoa consegue desistir antes de se machucar, né? Ela Isso. consegue ter essa opção de desistir, né? Olha, desiste aqui ou você vai acabar quebrando um braço, desiste aqui Uhum. ou você vai desmaiar. Então, você tem a possibilidade. Quando é de golpe traumático, dificilmente você consegue controlar num sparring, numa coisa assim, o golpe, né? É. E outra coisa também que eu acho interessante no jiu-jitsu é que agora tá muito falando de sociedade do jiu-jitsu, de como o jiu-jitsu pode ajudar na sociedade. Então, assim, um exemplo, uma experiência que me trouxe o jiu-jitsu, além de, tipo, muitos amigos que eu adquiri no jiu-jitsu, a maioria dos meus amigos é tudo do jiu-jitsu, como que a comunidade do jiu-jitsu pode influenciar a sociedade que ela está inserida ali. Pode ser no seu bairro, um exemplo. Um exemplo que eu Aham. tenho na família, um sobrinho, ele precisou de um transplante. E na época eu treinava com o Lois, né? E lá com o Fábio. Ele precisava de um transplante e a gente conseguiu muita gente para ir fazer pelo menos o teste, né? E doação de sangue através do jiu-jitsu. E quando eu fui lá para fazer, na época que eu fui antes, então eu não fiz com a galera do Lois. Mas quando eu fui com a minha família, e a gente foi uns 15, chegou lá, só 3 podia doar. O resto tá tudo lascado. Mas aí para fazer o teste de medula, porque ele precisou de transplante de medula. Porque ele tinha uma doença que é muito rara, é muito. No Brasil, se eu não me engano, ele foi uma das primeiras pessoas a conseguir fazer o transplante dessa doença. Aí, quando eu estava lá fazendo o transplante, tinha uma galera de uma equipe que fez uma camiseta, se juntou e foi para doar. Então, tipo, eles tiram uma vez por ano para ir fazer doação de sangue. Isso eu achei excelente. Imagine para a comunidade ver que não é um bando de marmanjos se pegando, Não. saindo na porrada. Que você consegue, através de jiu-jitsu, transformar a vida de muitas pessoas. Consegue. Você vê, a gente está passando por esse. Foi muito pertinente isso que você falou. A gente está passando por esse momento. É que a gente não está divulgando isso assim para todo mundo, mas até por uma questão de necessidade que a gente está conseguindo fazer. Mas o pessoal tem se mobilizado para cestas básicas e para uma ajuda financeira também na compra de produtos para o pessoal da equipe, para o grupo que está passando dificuldade. A gente tem bastante gente que está, nesse momento, tendo dificuldade relacionada a trabalho, enfim. E está sendo muito legal, porque eu tive um aluno que teve um problema agora financeiro, ele está precisando fazer uma cirurgia, ele é taxista, no momento não está conseguindo a cirurgia e ele ficou com um problema de grana mesmo, né? Até de faltar comida. E eu me mobilizei com o pessoal lá, Fábio, Mildinho, a galera, todos os faixas pretas, e a gente conseguiu arrecadar um monte de coisa. E aí foi tanta coisa que eu falei, ó, galera, agora para ele tá legal, vamos tentar ajudar outras pessoas e por outro lado, o outro braço do Mildinho já vem ajudando. Então até falei pro Fábio hoje, a gente bateu um papo pelo telefone, eu falei, pessoal, quem precisar, fala com o Mildinho tá recolhendo alimentos, tá contribuindo aí com cestas básicas. Então é isso que você falou, o jiu-jitsu muito além do tatame, sabe? Um jiu-jitsu de ajuda, de respeito ao próximo, sabe? É muito legal isso, porque é o que você falou, pode ser uma coisa micro, mas se a gente vai juntando de pouquinho em pouquinho, a gente torna uma coisa enorme. A gente pode mudar, Exatamente. sabe? Mostrar que a gente pode mudar uma sociedade, sabe? Basta querer. Quebra aquele Basta querer ter preconceito todo. atitude. Eu falo, Exatamente. ô Diegão, eu falei uma coisa para os meus alunos, eu queria repetir aqui para você. Eu prefiro pecar por excesso nesse problema de hoje e o pessoal fala, putz, o Sabato exagerou no cuidado, né? Do que eu pecar
por fazer menos e depois sofrer alguma consequência de perder alguém querido ou ter um problema de saúde. Então, prefiro que falem de mim assim, puta, o Sabato exagerou. Não era, espero, hein? Não era tanta coisa isso daí. Prefiro virar para você e falar assim, Diegão, sai com máscara, cara, toma cuidado e depois você me agradecer, do que eu falar pra você, não precisa sair de máscara não, e você pegar alguma coisa e falar, pô, o professor falou para eu sair sem máscara. Então eu faço minha parte. Eu falei pro Fábio hoje, quando eu coloco a máscara, eu tô protegendo não só a minha vida, ou de eu não pegar o vírus, eu tô protegendo você, Diego, ou qualquer outra pessoa, de transmitir para vocês alguma coisa. Porque eu também não sei se eu tô infectado, entendeu? Então, é isso que é o zelo. Eu não estou só me protegendo de você, eu estou protegendo você de mim. É o inverso também, né? Sim, eu tava falando até com o Ed, acho que na semana passada, ou essa semana, eu não lembro, aí falando de voltar ao treino, da saudade dos amigos, tudo, né? De sair na mão e tal. Aí eu até falei pra ele, porque o Dória colocou pra voltar dia 11, né? A academia provavelmente não vai voltar, né? No dia 11. Mas eu até comentei pra ele, como ainda o pico tá cada vez aumentando mais e tudo, mesmo se voltasse, eu não iria voltar nesse momento, porque imagina, eu com uma filha de 4 anos, a minha esposa, tudo, a minha sogra que é grupo de risco tá aqui comigo, porque na casa dela Então tem não muita dá. gente, tudo, não tem como. E dizem que é só uma gripezinha, mas às vezes você dá um medo quando você olha na televisão, Então, gente atleta e tudo, e acontecendo tudo que tá eu não, acontecendo. eu não vou falar, eu não posso falar muito, porque parece que eu entro para um ambiente político que não tem nada a ver com política, É, e sim com saúde pública. Mas eu vou te dar um exemplo, cara, que é muito difícil porque a gente ama muito o que a gente faz. E, por exemplo, no meu caso do Fábio, tem além do aspecto da gente amar, tem um aspecto até financeiro, porque a gente vive do jiu-jitsu. Mas eu não posso colocar a minha vida financeira na frente da saúde dos meus alunos. Você entende o que eu quero dizer? Isso é o principal. sim. Eu tenho que pensar primeiro nos meus alunos. É minha opinião mesmo, não estou fazendo nenhum tipo de marketing pessoal aqui, não. Sabe? Mas eu te digo uma coisa, eu fiz uma cirurgia no joelho, onde eu fiquei. Era para ficar 6 meses, eu fiquei 5 sem poder treinar jiu-jitsu. É difícil? É, mas ninguém morre disso. A gente está há 1 mês sem treinar Gil só. Parece muito tempo, mas não é tanto tempo assim. Faz 1 mês. Foi Parece dia um ano já. 24. Parece um ano. Então é ter um pouquinho de paciência que daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco tá tudo resolvido. Ô, Dani, eu queria te contar uma coisa, se você me der a liberdade. Você falou sobre o aspecto do jiu-jitsu da vida, né? Amanhã foi uma coisa que o cara entrou em contato comigo e do nada, um garoto, boa noite, escreveu boa noite, eu respondi pelo Instagram. Aí ele começou a puxar papo, eu entrei ele começou a me seguir, eu comecei a seguir ele. Aí ele começou a me mandar umas mensagens de jiu-jitsu, umas coisas. Ele é um garoto que mora em Itanhaém. Vou até fazer uma live especial com ele amanhã. Ele tem 17 anos, ele não tem os 2 braços, é um garoto bem humilde, e o sonho dele é ser campeão de jiu-jitsu, sabe? Ele tem 17 anos, tá tentando essa caminhada, aí eu falei pra ele, o que eu posso te ajudar, né? Eu posso dar um kimono pra ele, que eu ofereci um kimono nesse momento, vou até ver se eu consigo levar esse kimono pra ele, e posso fazer uma live pra ver se de repente alguém se sensibilizar e quiser ajudar o garoto, em alguma outra coisa, ajudar o garoto também. Então amanhã às 8 da noite, vai estar esse garoto aí batendo um papo com a gente. Muito bom. Que é o É porque Richard. É uma maneira da gente ajudar. e o jiu-jitsu ele tá aberto para qualquer pessoa, independente de qualquer coisa. Ele é uma arte marcial que dá para fazer em qualquer circunstância, idade, se for mulher, se for homem, tanto faz. Não tem preconceito de nada. O jiu-jitsu é show de bola. É sensacional, E, né? é. E ele que gosta é uma oportunidade excelente, né? Através do jiu-jitsu, às vezes conseguir ser campeão da forma que for, conseguir uma qualidade de vida melhor. Que o Depois eu jiu-jitsu te pode mando. oferecer. Depois eu te Acho mando. que eu vi no,
Eu vi no grupo. Mas eu não sei se não, eu não sei se eu mandei os vídeos dele lutando, eu mandei? Ainda não. Eu vou te mandar, cara, eu vou te mandar inbox ele lutando. Não dá pra acreditar, cara. O moleque não tem os braços, ele luta fazendo guarda, o ataque dele é tudo que quadril e perna. Eu vi ele dando o armlock com a perna e com o quadril. Deve ser Sem o perigoso no braço. triângulo, né? Sinistro, cara. Tem sempre Achou um coisa triângulo e positiva. já era. Tem sempre coisa positiva e negativa. E ele, pra tomar um triângulo também é difícil. É verdade. Então, o cara adapta pra ele, cara. E eu quero entender também como é que ele adapta aquilo lá pra vida dele. Ele deve se alimentar, ele deve pegar talher, caneta com os pés. Ele deve ser um cara que tem uma habilidade, porque o corpo humano é maravilhoso. Quando você tem alguma deficiência, ele se adapta absurdamente os outros sentidos, né? Relacionado a isso que a gente está falando, porque daqui a pouco chega no fim a live cai, o que te levou à educação física agora? Depois de já anos formado em contabilidade, o que é esse amor pela educação física aí? O jiu-jitsu eu sou apaixonado completamente. Todo mundo que caminha do meu lado, que me conhece, sabe que foi paixão mesmo desde quando eu entrei. Eu sabia que eu queria seguir para o resto da vida. Então, quem sabe lá no futuro montar a minha academia, né? Dar aula também. Mas o projeto de ser um educador físico é com essa ideia? Sim, do jiu-jitsu. Legal, parabéns, cara. E aí, como tem aquela briga do CREF e tudo, né? Que por mais que a educação física, o CREF não pode barrar a arte marcial, sempre Obrigado, eles Rodrigo. acabam, às vezes eles acabam fechando algumas academias e até você conseguir entrar com ação para abrir de novo, acaba demorando, né? Eu acho que daqui uns dias não vai adiantar, todo mundo vai ter que ter o CREF. Não vai ter jeito. Olha, é muito interessante. Olha o Portela tirando onda que contabilidade não dá dinheiro, o que dá dinheiro é educação física. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu, quando entrei para a área da educação física, eu não trabalhava com jiu-jitsu. Hoje eu trabalho também como personal trainer, enfim, faço preparação física de alguns atletas, enfim. Apesar que agora, ultimamente, eu estava mais focado no jiu-jitsu. Eu não acho que os grandes mestres, as pessoas antigas que não tinham a educação física, elas deveriam não poder mais exercer a profissão. Eu acho que elas devem conseguir continuar exercendo, etc. Agora eu tenho um porém. Eu acho que o CREF é que aí entra numa coisa de política, de dinheiro, enfim, uma série de coisas, mas eu acho que se o Conselho de Educação Física fizesse uma regulamentação, ou outro órgão qualquer, onde a pessoa que fosse profissional, ela fizesse um curso e habilitasse ela Específico, né? específico, Um por curso de exemplo, um curso de um ano. isso, primeiros socorros, periodização de treino, porque querendo ou não, o jiu-jitsu, ele leva o seu corpo ao extremo, a um esforço extremo. O cara tem que conhecer um pouco de fisiologia, um pouco de anatomia, biomecânica, porque senão ele pode levar o aluno a se machucar dentro de um treino. Então, se a gente tiver, quanto mais conhecimento tiver, melhor. Então, eu acho que não precisava eliminar ou agora, por exemplo, educação física, só quem é educador físico. Não. Mas se você puder fazer o cara não só pagar, né? Porque o que o CREF fez umas últimas vezes aí, não é criticando, mas essa coisa provisionado aí antigamente, era só você apresentar documento e você tirava o CREF provisionado. Isso eu não concordo. Eu fiz 4 anos de faculdade, o cara vai lá e apresenta um documento. Não, faz um curso, pô. Apresenta. Eu acho que é até importante pro cara, para ele se valorizar, entendeu? É verdade. Eu não sei o que você acha disso, mas eu acho que a gente só vai ficar mais profissional. Não, eu acho que teria que ter um curso de um ano com as matérias mais específicas mesmo. Até porque, um exemplo, eu fiz 10 anos de jiu-jitsu para chegar na faixa preta. Aí tem que fazer mais 4 anos de educação física para, se depois barrarem, só poder dar aula quem tem educação física. E quem fez educação física para ser professor de jiu-jitsu também vai ter que passar pelas mesmas coisas que todo mundo teve que passar até chegar à faixa preta. E você conseguir fazer os dois é muito complicado. Então esse curso de um ano, porque um exemplo,
Para você vai ser professor de jiu-jitsu? Para que você vai aprender vôlei, natação? Isso. Sem Não sentido precisa nenhum. ser um curso, não precisa ser um curso tão longo. É ter a coisa básica, as principais matérias que envolvem o jiu-jitsu, né? Não precisaria se chamar educação física. A própria confederação podia fazer um curso assim, sabe? Eu não sei como é que é junto ao MEC, mas assim, ter um curso para habilitar os professores. Eu acho que é isso que falta. Os professores serem profissionais. Eu acho que é É, isso que eu queria falar. na Entendeu? contabilidade, antes tinha técnico de contabilidade, que fazia um ano e tirava Isso. o CRC. Agora não tem mais, só com a faculdade. Mas poderia fazer um técnico, um exemplo, de CREF específico para uma arte marcial, um Professor, exemplo. é. Eu sou o que você é? Eu sou professor de artes marciais. Eu fiz um curso de um ano, sou habilitado. Por exemplo, eu sou professor de jiu-jitsu. É minha profissão. Eu tenho aqui uma documentação que me mostra: olha, eu sou professor, eu sou profissional disso. Porque senão, você tem uma preta, eu tenho uma preta na cintura, e a gente nunca vai saber se você é realmente um profissional ou não. Porque não tem ninguém que regulamenta isso. Enfim, É é uma verdade. coisa polêmica, mas foi legal, porque eu achei muito bacana essa sua ideia de já pensar, pô, se eu vou ter uma academia de jiu-jitsu, eu vou ser professor também. Achei E aí eu muito aproveitei bacana. que tinha essa EAD e fui ver como é que fazia, né? E aí só as aulas práticas, aí você tem que ir na faculdade, dia de sábado, e aí você fica o dia inteiro fazendo, um exemplo, esse semestre tem vôlei, aí você fica o dia inteiro na aula de vôlei, aprendendo todos os aspectos lá, tudo. De anatomia, você vai ver o defunto, não tem como fugir. Que Vai lá na legal. faculdade, vai ver o defunto. E também estou Ô, fazendo Diegão, MBA também, né? o que? Desculpa. Como eu estudo pra caramba, eu tô fazendo MBA também de controladoria, da É contabilidade isso também. mesmo. Ô, Diegão, eu queria que você deixasse um recado final para a galera, porque vai cair daqui a pouquinho. Queria que você deixasse uma mensagem, o que você quiser falar aí para o pessoal. Então, ainda mais por conta do vírus, tudo, né, do corona, assim, a pandemia vai passar como todas as outras que já teve o nosso planeta. E aí, assim, isso tem feito, acho que não só eu, a maioria das pessoas repensar a vida. Tudo que a gente perdeu a nossa liberdade, a gente perdeu o direito de abraçar as pessoas. Tudo por conta de um ser tão pequeno. Unicelular, só uma célula pode fazer tudo isso. Então, quando tudo isso voltar, para você dar valor à sua família, aos seus amigos, dar valor àquela resenha no final do treino, dar valor aos 3 tapinhas que você bate, quando você bater no próximo também. Cuidar de tudo, cuidar da sua saúde, não deixar para depois, porque a gente deixa tudo muito para depois. Eu estou fazendo isso até nas lives do Fábio, quero pedir perdão aqui. Boa. Eu fiz só um dia dessa semana, até mandei para ele o vídeo lá, mas vou voltar semana que vem já a fazer, porque a gente tem que cuidar do Volta nosso mesmo. corpo. A gente porque a gente ficando em casa, às vezes a gente fica no sofá, vai vendo, acaba perde o dia inteiro, não fez nada. Aí você fala assim: "Ah, vou fazer um curso, vou fazer alguma coisa", acabou não fazendo nada. Então, o que tirar de proveito é estudar, colocar um exemplo, o idioma em dia. Se quiser Boa. aprender um idioma, tem no YouTube um monte de coisa que você consegue fazer de graça aí, não precisa pagar Eu estou fazendo nada. um monte de curso aqui. Eu Estou faço. aproveitando que está em promoção. É, comprei até uns no Mercado Livre lá também, que aí já vem o curso completo, só fica estudando em casa. Muito bom, Diego. Ô, Diegão, eu queria te agradecer, falar que foi sensacional. Eu estou tentando pôr todas essas lives no YouTube, às vezes eu não estou conseguindo, mas algumas eu estou conseguindo porque eu tenho um programinha. Eu não sei mexer muito bem no celular, mas eu estou tentando jogar para lá. Eu queria te agradecer muito, parabéns pela família maravilhosa que você tem. Obrigado Obrigado. por me dar a honra aí de bater um papo com você. Ah, o Neto entrou cedo, é. O Netão entrou cedo mesmo. Boa, Neto! Obrigado, Diego. Obrigado. Uma boa noite a todos aí. Boa noite.
Valeu!